Pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta aula do curso de Banco de Dados do Básico ao Avançado. Eu sou o professor Fábio e nós vamos agora trabalhar baseado em estudo de caso. Nesse primeiro estudo de caso, o que nós vamos fazer? Uma identificação do que é entidade, do que é atributo e chave primária. Na aula anterior, na aula 5, a gente tinha falado um pouco sobre isso, eu dei alguns exemplos, né? A gente fez um exercício. Agora a gente vai aprender a identificar isso dentro do estudo de caso ou dentro do texto, fazendo uma leitura simples e transcrevendo o que a gente encontra lá, tá? Então, assim, seguindo a mesma lógica, você dá uma pausa no vídeo, você vai fazer a leitura do texto, e aí você vai identificar em maiúsculo o que é entidade, tracinho, o que são os atributos, né? E aí entra aquela questão de implícito, explícito, entidade implícita, explícita, atributo implícito e explícito, tá? E aí você vai colocar um asterisco naqueles que você considera chave primária. Então, a partir desse momento, dá uma pausa no vídeo, tá? E na sequência eu faço a correção com você, beleza? Então, espero que você tenha dado uma pausa no vídeo aí e a partir de agora a gente vai fazer a correção desse exercício, tá? Então vamos lá, vamos começar a ler, né? E a gente vai começar a aprender a definir algumas técnicas conceituais aí, né? Ferramentas conceituais de análise, onde a gente vai analisar esse texto e identificar o que é entidade, o que é atributo, o que é chave primária, para posteriormente começar a fazer os diagramas e no final lá fazer o banco de dados, legal? Então a primeira regra é que o tema ou assunto do estudo de caso ele nunca é uma entidade. Então uma instituição bancária é para quem nós estamos fazendo o banco de dados, nessa situação, caso aqui, tá? Então instituição bancária não é entidade. Então toda vez vamos fazer uma agência de correio, um comércio, um mercadinho, o tema nunca é uma entidade, tá? Nunca vai ser uma entidade, porque é para quem nós estamos fazendo, é o nosso cliente. Então esse cara nunca vai ser uma entidade, beleza? Então vamos desconsiderar essa instituição bancária. Outra regra básica é toda vez que fala assim, tiver um verbo, né? Controlar, alterar, gerenciar, manipular, fazer, armazenar. Então, sempre depois dessa palavra, tem provavelmente uma entidade e os seus atributos, tá? Porque o verbo está ligado ao que eu quero fazer com aqueles dados. Então, ele fala, uma instituição bancária, que é o meu cliente, deseja controlar. Controlar o quê? Aí a gente tem que prestar atenção no restante. O movimento das suas contas correntes. Então, eu vou colocar aqui, ó, como eu quero controlar uma conta corrente, mas não tem atributo por enquanto, tá? É só qualquer conta corrente. Lembra que eu falei na outra aula que as entidades elas nunca são no plural, porque uma entidade armazena diversos registros, então a gente coloca ela sempre no singular, tá? Aí fala assim, a instituição possui agências espalhadas por várias cidades. O cadastro das agências, então ele já está falando que ele quer cadastrar as agências. Então eu vou colocar aqui como entidade, agência, tá? Então só estou identificando a entidade por enquanto. Contém informações sobre, então ele já falou aqui, o cadastro da agência, o ato de cadastrar essas agências num provável sistema, vai ter informações sobre código, tá, já está falando aí, esses seriam atributos explícitos, está escrito no estudo de caso, tá? Então código, nome, endereço, e onde a agência é localizada. Então, como nós já colocamos o endereço, a gente pode... Aí já vem a questão dos atributos implícitos, né? Então, eu posso colocar o endereço, que pode contar o CEP ou não. Então, vou colocar um CEP, vou colocar aqui estado, vou colocar aqui cidade. Pronto, já identifiquei onde essa cidade está. Mas eu poderia cadastrar mais informações? A gente vai ver que pode, dá para complementar com mais informações. Beleza? Então ele fala assim, no cadastro de clientes, o que é o cadastro? O ato de cadastrar algo em algum lugar. Então ele fala, já tem o verbo lá vinculado a ele, cliente. São armazenados os dados de nome, CPF e endereço.
número de conta de cada cliente, tá? Só que ele fala assim, vamos colocar aqui, depois a gente faz a correção, tá? Então, número, opa, deixa eu corrigir aqui, número da conta corrente, tá? Conta corrente. E aí ele fala o seguinte, as contas correntes, que a gente já tinha identificado como entidade, são identificadas por agência. Opa, peraí, agência já tem aqui, mas vamos colocar lá, né? Agência, que ele está falando, é explícito, né? Agência, conta corrente, depois e dígito. E mantém o saldo atualizado. Então vamos colocar aqui saldo. Então, em tese, a primeira leitura que nós fizemos, nós identificamos 3 entidades, né? Conta corrente, agência e cliente. Só que nós temos alguns problemas aí, né? A gente precisa, lembrando que isso é só uma primeira leitura, a gente precisa corrigir isso aí agora, né? E aí vai entrar aquela questão da aula 4, que é o que é a chave primária, o que é a chave estrangeira. Então a gente vai trabalhar hoje com a questão da chave estrangeira. Então, primeiro, ele fala assim, vamos começar pelo cliente, tá? Nome, CPF, endereço, número da conta corrente. A conta corrente já existe uma entidade, então assim, essa informação teria que vir para cá, correto? Então, vamos trocar aqui, vamos colocar código da conta, tá? E vamos tirar aqui conta corrente. A gente precisa vincular o código da conta com o cliente. Lembra que eu falei que o banco, as tabelas têm que ter interligação, que é aí que vem a questão do banco de dados relacional, como as tabelas se relacionam. Então aqui, ó, em vez de eu colocar número da conta, eu coloco assim, ó, código da conta corrente. Por quê? Aqui em código, ele é uma chave primária, beleza? É uma informação única, o código da conta dentro de conta corrente, porque ele é um atributo de conta corrente. Porém, aqui ele não é mais uma chave primária, ele é chamada de chave estrangeira. É esse atributo que vai estar fazendo a vinculação da conta corrente com o cliente, tá? Deu para captar aí? Então assim, aqui nós já começamos a trabalhar com o que se diz chave estrangeira. Ela é chave primária daquela entidade, porém quando ela é transportada para outra entidade, ela é chamada de chave estrangeira. Então a gente não vai identificar. Por quê? É uma informação que já foi cadastrada aqui, porém vai ser utilizada em outra entidade. Beleza? Aí eu venho aqui com o cliente, né? Professor, mas peraí, se o cara tem que saber a conta corrente dele, ele também tem que saber o código da agência. Então aqui em conta corrente, para eu vincular a conta corrente com a agência, eu vou ter que ter o código da agência. Por quê? Eu tenho o código da conta, que é uma chave primária da conta corrente, eu tenho o código da agência, que em agência ela é uma chave primária. Porém, quando ela vai para a conta corrente, ela vira uma chave estrangeira, porque ela é natural da entidade agência e ela vai ser transportada para a conta corrente. Então, se você pegar a conta corrente aqui, ela está fazendo uma interligação entre cliente e agência. De que forma? Se eu entrar no código da conta corrente aqui desse cliente, eu vou ter o código da conta e o código da agência. Mas não tem relação direta de agência com cliente. A relação ela não precisa ser direta, ela pode ser indireta, tá? Desde que todas as entidades estejam relacionadas. Então, quando a gente for fazer a questão do diagrama simples, a relação entre duas entidades, que a gente começa a desenhar os nossos diagramas, aí você vai entender isso de forma visual. Vai aparecer, eu vou pegar o mesmo exercício e vou transformar isso de uma forma visual na qual você consiga entender. Perfeito? Mas legal, conseguimos fazer a relação aí de todas as entidades. E aí, professor, mas e aí os atributos implícitos? Vamos lá. Eu cadastrei nome,
Qual seria a chave primária aqui do cliente? Eu poderia definir o CPF, poderia colocar um código para ele, poderia até colocar o nome, lembrando que a gente tem a questão da chave primária efetiva, aquela que me retorna só um resultado, e a chave primária que vai me retornar diversos resultados. E aí eu vou ter que fazer uma peneira lá para poder achar. Então, se eu pesquisar CPF, só se tiver um estelionatário com o mesmo CPF que a pessoa constando no mesmo sistema, que é difícil. Tá? Pode acontecer, não é impossível, mas é difícil. Então eu tenho aqui nome, CPF, endereço, código, conta corrente. Aí entra a parte do que nós chamamos de análise de dados, né? Análise de dados, não, análise de requisitos, porque será que só os requisitos ou esses atributos, né? Será que eles são satisfatórios para cliente? Será que só com nome, CPF, endereço, código da conta corrente eu consigo localizá-lo? Então eu teria lá telefone, vou colocar lá celular, vou colocar e-mail, e aí vou complementando com uma série de informações, data de nascimento, então vamos escrever aqui data de nascimento e vou complementando. Então assim, eu analiso, eu faço uma primeira análise do estudo de caso, nós chamamos isso aqui, o estudo de caso, de levantamento de requisitos. O que é o levantamento de requisitos? É quando o analista de sistemas ele vai até o cliente, ele faz uma entrevista, uma pré-entrevista, e ele já começa a levantar as necessidades. E ele transforma isso em um estudo de caso, que é onde, junto com a equipe, o analista de sistema, o analista desenvolvedor, junto com a equipe, vai identificar essas necessidades, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Só que numa tarefa, numa etapa posterior, o que vai acontecer? A gente vai complementar para deixar o software mais efetivo possível, o banco de dados mais efetivo possível. Então, em conta corrente, nós colocamos código da conta, código da agência, dígito e saldo. Aqui eu acho que está ok, tá? Na agência, código, nome, endereço, CEP, estado, cidade. Poderíamos complementar aqui com telefone, e-mail, responsável ou gerente da agência, né? Gerente e assim por diante, tá? Então seria uma complementação do que nós achamos de entidades e atributos. Lembrando que todo estudo de caso, o tema do estudo de caso nunca é uma entidade, tá? Ele é para quem nós estamos fazendo o sistema ou fazendo o banco de dados, que sempre as entidades vêm depois de verbos, então controlar, gerenciar, armazenar, consultar, sempre você procurar lá. Se você pegar aqui, por exemplo, no texto, nós temos controlar. Controlar o que? Movimento da conta corrente. Possui o cadastro, cadastrar o que? Agências e assim por diante, tá? Sempre a gente chama isso de ferramenta conceitual de análise. Então você não precisa de um computador para fazer isso, é só você prestar atenção na leitura que você consegue identificar, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês e eu os vejo aí na próxima aula, onde a gente começa aí com a questão dos diagramas, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.